Olá, bem-vindos a mais um MD Time e esse programa muito especial porque contaremos o tempo não com segundos, mas com cada gota de sangue. Entendemos que enquanto há sangue há vida, enquanto há vida há tempo, e hoje falaremos sobre a nossa campanha MD Mais Vida. E para isso trouxemos aqui o diretor do Hemocentro de Cuiabá, Fernando Henrique, e também Jane Sá, enfermeira de captação. Muito obrigado pela sua vinda. Bem-vindos a mais um MD Time. Olá, bem-vindos a mais um MD Time. Nesse programa, como eu já falei, muito especial, contaremos o tempo não com segundos, mas com cada gota de sangue. Falaremos sobre a nossa campanha MD Mais Vida e sobre todo o processo de doação no estado de Mato Grosso, eu diria no Brasil também. Para isso, trouxemos dois especialistas neste assunto. Fernando, muito obrigado por você ter vindo aqui, diretor do Hemocentro de Mato Grosso, é isso? Isso mesmo. Eu fico muito feliz pelo convite, dessa parceria, que vai completar 9 anos agora nesse mês. É muito grandioso estarmos aqui hoje para falar sobre salvar vidas. Com certeza. Essa parceria, assim, muito grandiosa e saber que nós podemos sempre contar com vocês. Amém, obrigado. E Jane Sá, enfermeira de captação, também veio abrilhantar esse programa e falar sobre o que você ama, né? Mesmo. Muito obrigada pelo convite. A gente, como o Fernando disse, a gente é muito grato porque isso pode provocar no outro o tamanho da dimensão que é essa coisa dessa parceria que a gente tem com vocês, e isso faz total diferença para aqueles que precisam. É isso aí. Na verdade, a gente estava falando aqui nos bastidores que quando a gente criou a campanha MD Mais Vida, nosso sonho era completar uma década e ter pessoas habituadas ao ato de doar sangue, né? A gente entende que é muito difícil criar essa nova cultura, essa metanoia, essa mudança de mentalidade, mas eu acredito que a gente avançou bastante em todos esses anos, né? Avançamos sim, há uma mudança, Falar com o Fernando, a gente conversando aqui, há uma mudança. A gente tinha um perfil, eu sou enfermeira há 22 anos, estou no Hemocentro esse tempo, e havia um perfil, e isso tem mudado. Graças a esse tipo de trabalho, graças à divulgação, a gente vai falar um pouco sobre isso, também. Sobre o que as redes sociais fazem, que podem fazer, e principalmente as campanhas que mobilizam essa população para estar indo até o Hemocentro, né, Fer? É isso mesmo, trabalhar com essa fidelização, Eu acho que é um dos propósitos principais, Felipe, de você sempre ter abraçado essa causa, de nós podermos estar mantendo nossos estoques, principalmente nesse período, muito sazonal também, que é dos períodos de férias. As pessoas, elas deixam de ir até a instituição e nós sabemos da importância, o quanto nós precisamos manter nossos estoques abastecidos. Falou da importância, Fernando. Diz para mim qual que é realmente a importância do ato de doar para todo o sistema de saúde no estado de Mato Grosso. A importância do ato de doar, Felipe, nada mais é que eu não consigo realizar, uma cirurgia sem ter minha bolsinha de sangue, minha bolsa de vida ali. Então, o sangue, ele é algo primordial no dia a dia das nossas unidades hospitalares, UPAs, porque sem essa bolsa de sangue, sem essa bolsa de vida, eu não consigo realizar sequer um atendimento hospitalar, um atendimento de uma cirurgia, atendimento de até mesmo um acidente, entendeu? Até aquelas pessoas que precisam hoje estar lá precisando de recebendo uma plaqueta, Porque vale ressaltar que uma bolsa de sangue, ela pode salvar até 4 vidas. Isso é muito bom, São 4 vidas com uma bolsa de sangue. Então, essa mudança de pensamento salva 4 vidas e mais que isso, uma pessoa pode doar quantas vezes ao ano quando ela entende esse? Nós temos aí uma definição, que é técnica, a gente fala em período. Então, nos últimos 12 meses, a gente tem uma diferenciação entre homens e mulheres. Homens podem doar 4 vezes num período de 12 meses e mulheres 3 vezes, sendo que o intervalo entre uma doação e outra também é diferente. Para homens, no mínimo 2 meses entre uma doação e outra, e para mulheres, no mínimo 3 meses entre uma doação e outra. Na pergunta anterior, eu queria salientar, que o Fernando traz muito bem, é que o sangue ele é imprescindível e ele é insubstituível. Se eu precisar do sangue, é só ele. Não vai ser um remedinho, não vai ser um sorinho que vai substituí-lo. Então, eu preciso de que tenha a pessoa que faça a doação para que ela possa salvar a vida dessa outra pessoa. Jane, você falou algo que eu acho muito incrível no ato de doar sangue, porque quando você doa, você não perde nada, Na verdade, você restitui muito rapidamente essa quantidade doada, Mas a pessoa que recebe, ela perderia a vida se não tivesse recebido. Então, assim, olha a balança disso.
né? Enquanto você dá algo que te sobra, se você é saudável, se você tem vida em abundância, se você acordou hoje, né? É algo que te sobra, que não vai te fazer falta. Mas para aquele que recebe, é a garantia de viver mais um dia. Então, assim, eu sou muito emocionado com essa causa, né? Você já sabe a história lá atrás, eu acho que eu vou repetir aqui, porque nesse podcast eu acho importante a gente falar por que surgiu essa campanha, né? Bom, minha mãe faleceu muito cedo de câncer, né? Ela tinha 33 anos, eu tinha 5, minha irmã 3, meu irmão 1. E eu sempre tive um olhar para essa questão da saúde, de será que ela poderia ter vivido mais, né? Eu lembro que o médico decretou 1 mês de vida para ela após descobrir o diagnóstico de câncer, metástase, e ela viveu quase 1 ano. E eu acredito que talvez nos dias de hoje ela teria vivido mais, né? Porque há muito mais tecnologia, né? A saúde realmente evoluiu bastante. E com essa ânsia de querer ajudar, eu comecei a ser doador de sangue muito cedo, né? Com 18 anos eu já era doador de sangue. Fui doador de sangue a partir dos 19, de plaqueta, na verdade, a partir dos 19. E voltando de Chapada, eu fui muito incomodado uma vez. O Espírito Santo me tocou muito forte. Eu dirigindo, simplesmente pensei, você pode fazer mais, né? Você como empresa pode influenciar mais. E foi assim que surgiu no carro o nome MD Mais Vida, quer dizer também me dê mais vida, né? Me dê essa vida sua que tá sobrando e para mim tá faltando. Né? E a gente conversou ali com a Giane, conversou com a Simone também, que é uma amiga, né, cristã, querida, que a gente tem um carinho muito grande, e tudo foi dando certo, né? A Magda também, né? E juntou toda essa vontade de fazer o bem e deu muito certo. A campanha que já são, né, indo para o 9º ano agora, nesse mês, e quase 3.000 bolsas de sangue para o estado de Mato Grosso. Né? Então isso realmente é muito valioso, faz a diferença. E diz para nós como é que é se a pessoa quer ser um doador de sangue. Ela pode ir em qualquer condição, tem alguns requisitos. A gente já entendeu que para o homem pode doar em torno de 4 vezes ao ano, é isso? Se quiser... Então assim, no período de 12 meses, 4 vezes. E a mulher, 3 vezes ao ano, mais ou menos, isso? Ok. E o que precisa para isso? Idade... conta pra nós, mais ou menos, o que precisa. A partir de 16 anos, né, 16 até 60 anos, menores de idade, né, acompanhado do responsável legal ou uma autorização, tá? Possuir o documento oficial com foto, não estar em jejum, estar bem alimentado. Tem gente que acha que tem que estar em jejum, exatamente, né? Eu já vi isso. Eu queria só um pouco sobre isso. Isso é muito importante a gente falar aqui, que eu sei que tem muita gente assistindo. E que tem essa ideia de que para doar eu preciso primeiro fazer exames. A gente fala, tem que estar bem de saúde, então eu tenho que fazer um check-up, Giane, para poder doar. Não. Se você está se sentindo bem, né? Não está indo ao médico, está tendo que tomar muitos medicamentos. Existem alguns medicamentos que não podem doar se estiver tomando, claro que a gente vai falar sobre isso. Mas é dizer disso, né? Que você está se sentindo bem, vai lá para você possibilitar, ajudar a salvar outra pessoa. Então, a gente quer muito explicar, dizer disso, porque às vezes a gente faz palestra e as pessoas falam, primeiro, Giane, eu vou lá fazer meu check-up. Não, se você está se sentindo se joga. bem, vai lá, porque você não tem uma equipe técnica que vai fazer uma série de avaliações para verificar se isso não vai prejudicar nem quem doa, nem quem recebe, que são os 2 pilares que a gente está aqui, né, defendendo. Importante, ou seja, não espere o momento perfeito para ir doar sangue. Faça o momento perfeito é o agora, é o hoje, porque talvez a pessoa do outro lado não possa esperar tudo isso, né? Você fazer um exame, voltar do check-up, então lá tem toda uma triagem que te dá essa segurança no sangue, isso? Exatamente isso. Então, repetindo o que o Fê falou, né? Então é entre 16 e 69 anos de idade, estar bem alimentado. As pessoas acham que tem que estar em jejum para doar. Não pode. Jejum é quando você vai fazer determinados exames. Lá a gente vai fazer exames do seu sangue. Só que você vai doar uma bolsa com 450 ml. Isso é importante que você esteja bem alimentado para que a sua doação corra bem, para que você possa voltar, porque é isso que a gente quer, fidelizar nossos doadores. É isso aí, a gente já entendeu então o que você precisa para ser um doador. Agora me conta, quem recebe o sangue na outra ponta? Além de a gente já entender os acidentes, né, cirurgias, tem mais algum paciente, algum cliente, né, desse sangue do outro lado ali? Felipe, assim, quando nós falamos sobre a doação de sangue, e eu reforço aqui, aproveito o espaço para reforçar, nós convidamos as pessoas para conhecer a instituição, para que possa conhecer o MD no Centro, conhecer um pouco do nosso serviço. Para quem já conhece nosso espaço, sabe que ao lado do setor de doação de sangue, nós temos um ambulatório. São os nossos pacientes que precisam desse sangue, um sangue específico, né, que são pacientes que precisam de bolsas fenotipadas, uma bolsa com fenótipo diferente. Então, nós convidamos as pessoas para poderem conhecer assim, o nosso espaço, conhecer um pouco, né, do que nós ofertamos e oferecemos, né,
para toda essa população. Lembrando que nós atendemos todos os tipos de CID, de doenças hematológicas, só não a parte de oncologia, mas todo tipo de doença hematológica, nós somos referência em todo o estado de Mato Grosso. Eu, se eu não me engano, comecei a doar plaqueta por causa do Marquinhos, que tinha leucemia, né? E aí eu lembro que o Marquinhos era um gurizinho de uns 6 anos, hoje deve estar um grandão, né? Um homem criado. E foi o que me incitou aí a doar plaqueta, que é um processo diferente da doação de sangue, né? Enquanto doação de sangue você fica ali, o quê? 5, 10 minutinhos? A doação em torno, né, de 3 a 15 minutos você enche uma bolsa de 450 ml. Mas eu queria falar essa coisa que o Fernando traz muito bem, né, que a gente tem um atendimento de alta especificidade e com muita qualidade, né? A gente atende, então, hemoglobinopatias e coagulopatias hereditárias no Hemocentro, exceto doenças oncológicas, né, que é o câncer, pessoal. Mas o sangue, ele é muito amplo. Às vezes a gente escuta dizer que o sangue é só para salvar vidas no caso de acidente ou de uma cirurgia. Mas se pessoas com grandes queimaduras vai ter que usar o plasma, pessoas com câncer vai ter que usar, né? A gente vai distribuir essa bolsa, porque o sangue não fica só lá, né, Fê? Fernando é responsável, então, para estar distribuindo no estado inteiro, né, essas bolsas. Então, a gente vai ter em alguns hospitais pessoas tratando de outras doenças. Então, câncer vai receber sangue, grandes queimadas vai receber sangue, cirurgias vai receber sangue, toda cirurgia de grande porte, independente, se eu e Fernando vamos fazer uma cirurgia, independente se a gente vai utilizar ou não, tem que ser feito a reserva desse sangue, né? E a preocupação do Fernando, que tem que ter esse sangue lá, né? A gente vai ter as hemoglobinopatias, que são essas pessoas que tomam sangue, gente, até uma vez por semana, né? Aquela senhora que você conheceu. Sim. Ela toma plaquetas uma vez por semana. Plaquetas é um dos componentes do sangue. Então, para que as pessoas de casa possam entender a grandiosidade disso, é que quando você doa, você está doando para uma gama, né, de necessidades que não é necessariamente cirurgias ou acidentes, né, que acontecem nas nossas rodovias de todo o Brasil. Jane, falando de gama de possibilidades, o MT Hemocentro realmente está muito respaldado, fazendo todo esse processo com excelência, mas eu convido você que está assistindo no Brasil inteiro ou no mundo, né, que a gente passa aí pela internet, chegando a lugares inimagináveis, que você procure um hemocentro na sua cidade também, para buscar esse ato de amor, que a maior demonstração de amor é doar o próprio sangue para mim, né, e não escolhe cor, não escolhe sexo, não escolhe ter dinheiro ou não ter dinheiro, você pode doar, né, e com certeza você é muito bem recebido, que esse programa te instigue a ter esse horário. O MD Mais Vida, a gente acaba sugestionando, né, instigando você a ter a coragem de ir lá doar, dando uma pulseira, né, uma soltache com o designer dessa gotinha que nosso designer desenvolveu, né? Então a gente já faz isso e é com certeza um bom estímulo para que você possa ir doar, né? Nos outros hemocentros provavelmente não tem algo semelhante, porque é algo nosso, né? Eu não sei se eu estou falando demais, mas não existe uma campanha assim no Brasil, né? Não. A gente é o precursor disso com muito orgulho, com muita alegria e com muita realidade, né, de fazer de verdade, né? Porque, como eu falei, eu sou doador, né, desde os meus 17, 18 anos, e eu estava fazendo conta, eu doei entre plaquetas de sangue já em torno de 115 vezes, mais ou menos, em todos esses anos, né? Porque a plaqueta, diferente do sangue, você pode doar uma vez por mês, né? Na verdade, a legislação vai trazer que você pode doar a cada 48 horas, 24 vezes por ano. Então, o que o MT Hemocentro faz? A gente acaba chamando esse doador pelo menos uma vez ao mês, e quando necessário, quando isso extrapola, e a gente tem as tipagens sanguíneas, se eu tenho paciente com a sua tipagem, né, Felipe? Aí a gente chama você, porque a plaqueta tem um prazo de validade. Isso é muito importante também dizer para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é que o sangue ele não dura uma vida inteira, né? A gente tem um prazo de vencimento ali. Igual a Edirlene falou, existem esses prazos, né? Principalmente a plaqueta. Hoje a plaqueta ela tem a validade de 5 dias, Felipe. Uau! 5 dias o nosso prazo de validade da plaqueta. Diferente do sangue, que eu tenho um prazo de validade um pouco maior, né? Chegando até 41 dias. A questão do plasma, que eu tenho um prazo de validade de até 12 meses aí também. Então nós trabalhamos também com esse mecanismo, Felipe, sabe, que é de abastecimento de estoque. Por que abastecimento de estoque? Pode parecer até pesado o modo de dizer, mas é porque é o seguinte, eu tenho que manter esse estoque estratégico para atender todo o meu estado de Mato Grosso. Lembrando que nós temos 142 municípios aí para abastecer. Que legal. Nós temos espalhado hoje 14 unidades de coleta e transfusão em todo o estado do Mato Grosso, além de 37 agências transfusionais espalhadas no nosso estado. Falando em doação, o sangue não é vendido, né? Você falou sobre prazo, sobre estocagem, me lembrou um pouco uma empresa, né? E não deixa de ser, tem que gerir tudo isso.
Mas como é que é essa tramitação do sangue no estado? É muito bom você ter falado isso, e eu ressalto que nós somos o único banco de sangue público do estado do Mato Grosso. E quando nós falamos sobre o ato de doar sangue, vale ressaltar também que as pessoas procurem um banco de sangue público para realizar esse gesto solidário e altruísta. Então, todas as nossas unidades são geridas pelo SUS, então o sangue ele não é comercializado. Esse sangue ele é ofertado, esse sangue É bom falar isso, porque tem gente que fala, não vou doar porque meu sangue vai ser vendido. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Na verdade, eu acho que era medo da agulha, né? Mas o cara usou isso. Como diz aquele videozinho lá, como é que é? Não dói nada, só um momentinho. E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar, que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, dói um pouquinho sim, eu não vou mentir, né? Mas eu tenho essas 110, sei lá, vezes que eu já doei, eu sempre olho pro outro lado, fico lendo aqui no celular, fazendo alguma coisa e colocando em questão que, olha, é só uma picadinha pra mim, mas é a vida do outro, é só uma picadinha pra mim, é a vida do outro. Então assim, fazendo esse exercício mental, você nem vai sentir essa picadinha. Aí a gente voltando à questão, então, não é vendido sangue. No banco de centro, no Hemocentro, no MT Hemocentro, é distribuído de uma maneira pelo SUS. Inclusive para redes particulares, é isso ou não? Como é que funciona essa... Pode apoiar, né? Pode apoiar, né? Nós apoiamos porque o MT Hemocentro, hoje, nós coordenamos a política estadual de sangue. Nós somos retaguarda hemoterápica para todo o estado. Sim. Caso aconteça uma eventualidade, Felipe, vão recorrer a nós. Eu sou responsável em um abastecimento de todo o estado do Mato Grosso, tanto para público como para o privado. Nós somos a retaguarda hemoterápica. E eu ressalto agora que, né, agora no mês passado, nós fomos, né, escolhidos como retaguarda para a COP30. Então nós estamos como retaguarda para a COP30, né? Disso, né? Você vê a complexidade e a responsabilidade do nosso estado em poder abastecer caso por eventualidade venham precisar ou acontecer alguma catástrofe, né? E nós somos retaguarda, nós temos que dar esse suporte. E também reforço que também nesse mês passado nós fomos retaguarda também para Roraima, tivemos que mandar 100 bolsas de sangue também para Roraima. A gente trabalha em rede e pensar, né, Fernando, se houver uma grande catástrofe, a gente precisa também ajudar. Então, os hemocentros, existe uma rede de hemocentro unida e coordenador da política de sangue. Então, a gente é interligado a outros bancos de todo o país, que se acontecer uma grande, né, catástrofe, como já vem acontecendo, a gente também faz essa interlocução. Porque, na verdade, a gente, como a gente está aqui, né, eu gosto dessa metáfora, a gente gosta de construir pontes e não muros. Então, a gente está interligado um com o outro, assim como a gente está interligado com a empresa de vocês, a gente está interligado com outros locais. E se houver necessidade, a gente precisa auxiliar isso. E a gente trabalha pensando nesse todo, né? A gente olha para o estado de Mato Grosso, né, Fernando? Mas Fernando tem essa preocupação. Ele está olhando aqui, sabe, um olho no peixe, outro no gato, né? Porque a gente precisa pensar. Eu parto do pressuposto assim, e se fosse o meu irmão, meu filho, meu amigo, ou eu mesma precisando. É isso que eu te convido a pensar. Realmente é o que nos estimula a sair do medo da agulha ou qualquer outra coisa que seja uma objeção no ato de doar. Não é, vou ganhar a pulseirinha na campanha. Mas aí se for seu pai, seu irmão, seu filho, né? Então realmente esse exercício te faz construir pontes com outro ser humano. Porque a gente às vezes tem aquela visão bitolada, né? De que o ser humano de verdade só é sua família, só o cara perto. Mas a gente tá tudo interligado, né? Então faz toda a diferença a gente pensar dessa forma. Falando sobre períodos, né? Você falou sobre catástrofes, possíveis, né, calamidades, situações que necessitem, mas isso é algo que não está no nosso... a gente não consegue determinar. Mas o período em si de doação, é fato que há períodos em que há menos captação de sangue também, isso? Quais seriam esses períodos, mais ou menos? O que se faz? A gente chama isso de períodos de sazonalidade. Então, a gente tem momentos que tem a ver até com posição geográfica, né? De períodos que a gente vai ter menos doação. Então, quais seriam esses períodos? Dezembro é um período, né? Então, a campanha vai nos ajudar mais. Importante também falar disso, Felipe, que a campanha, as pessoas falam assim, mas você vai fazer uma campanha. A campanha, ela dá start para um monte de gente que nunca doou. Então, acaba sabendo, porque isso acaba ficando maior e um convida o outro. Então, a gente tem um número de pessoas que estão indo pela primeira vez e que vão acabar sendo fidelizados, se tornam doadores regulares de sangue, porque é isso que a gente quer, porque isso, quando a gente fala doador fidelizado, é o que a palavra diz, fidelização, para que essa pessoa volte. Isso
aumenta a qualidade do nosso sangue, né? Porque essa pessoa voltando, ela vai entender isso. As pessoas passam até a se cuidar mais. A gente tem relatos maravilhosos de pessoas que começaram a doar sangue e passaram a cuidar muito mais da saúde, porque entenderam a dimensão disso, né? Então aí a gente tem dezembro, por conta do período de festividade. A gente tem em janeiro e viagens, né? Dezembro, janeiro, viagens. Carnaval, né? As pessoas saem e devem se divertir mesmo. Mas aí a gente tem, né? Que se estiver bebendo ainda não vai poder doar. A gente tem julho, que também é um período de férias. E a gente tem em janeiro a março, que é uma característica do nosso estado, as arboviroses. Esse ano, né, Fernando? Fala aí, a gente enfrentou um problemaço com a chikungunya. Esse ano nós enfrentamos, né, aproveitando o espaço que a Juliane estava comentando, foi um período muito complicado para nós, né? Esses períodos chuvosos, o índice de arboviroses, assim, tivemos um aumento gradativo, né, de pessoas infectadas, e com isso também pessoas que precisavam, né, desse hemocomponente para poder realizar um ato transfusional, não só aqui em Cuiabá, como também nas nossas unidades do interior, né, como recém-dito, né, nós somos uma rede. Enquanto eu preciso de um hemocomponente, eu não tenho aqui na capital, essas unidades elas conseguem fazer esse remanejamento dessas hemocomponentes para o estado do Mato Grosso, aqui para Cuiabá, e com isso nós tivemos sim uma certa dificuldade, Felipe, em tentar manter esses estoques, mas conseguimos, graças a Deus, assim. É uma luta, eu falo que é uma luta. Toda essa ginástica, né? São coisas que você não previa, né? Acontecem. A gente estava conversando que realmente, para não haver toda essa ginástica na busca pelo sangue, o relato é de que no Brasil apenas 1,4% da população é doadora de sangue frequente, né? E para ser ideal, para não haver essa necessidade de ficar ligando para todo mundo, essa correria toda, teria que ser pelo menos 3% da população. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde nos traz, né? 3% manteria, assim, aumentaria a nossa facilidade de não estar trabalhando sempre com o fio esticado, né, Fernando? Fernando sabe bem disso. Eu continuo, né, que você falou pra mim, parece um menino que eu pulei ali atrás antes de vir pra cá, né? Eu continuo tendo um sonho de menino de que haverá um momento em que essa rotina, essa metanoia na população, essa mudança de cultura vai acontecer, esse olhar altruísta realmente de doação, e a gente chega aí nesses 3% para ficar mais fácil esse trabalho, né? Eu ouso dizer que isso está acontecendo agora, porque quando a gente leva informação, a gente desmistifica. Existem muitas coisas, né, que rondam a questão da doação de sangue. E às vezes o desconhecimento, eu desconhecer me causa medo. O seu sangue vai afinar, o seu sangue vai engrossar. Isso é mito, né? Isso não acontece, nada engrossa nem afina aí não, pode fazer. Não engorda nem emagrece. Se emagrecer, se a gente fila de gente lá. Tem aquela síndrome do super sangue também, tem um sangue que é melhor que o outro ou não? Porque eu dou pra todo mundo, porque, né, é o O negativo que dou pra todo mundo, como é que é? A gente faz assim, uma pergunta assim, sabe qual é o melhor tipo de sangue? O seu. O seu, pronto. Então, cada um tem seu sangue que Deus te deu e todos são importantes aí no banco de sangue do estado e do Brasil e do mundo, né? A gente convida a população para vir doar. E você que está assistindo, assim, nós pedimos, procure um banco de sangue público, realize esse ato voluntário altruísta. Que fica na 13 de junho, número 1055. E aí tem uma novidade, né, Fernando? Várzea Grande? Agora tem uma novidade aqui hoje. Manda. Uma conquista muito grande, assim, muito valiosa, assim, que nós gostaríamos de compartilhar. No dia 25 do 11, estaremos inaugurando nossa primeira unidade de coleta em Várzea Grande, a partir das 14 horas. Mais uma conquista. VG já tem aeroporto e agora então tem um centro de coleta de sangue. Exatamente. Aí sim, hein? O virginiano aí, ó. Que legal, parabéns, pô. Que bacana. Inclusive, Fernando, fala aí onde vai ser, no DAI, né? Antigo DAI. Isso, fica no antigo DAI, ali no Cristo Rei. Ali no Cristo Rei, então, o primeiro banco de sangue vai estar ali. Se você não doava porque não queria atravessar a ponte, agora você vai fazer em Várzea Grande. Exatamente. E vai salvar vidas ali também. Mato Grosso, mas aí nível de Brasil, procure o centro público. E o próximo ano estaremos ampliando essa campanha, viu, Felipe? Se Deus quiser, vamos lá. Falando em ampliar a campanha. Felipe. Falando em ampliar a campanha e realmente, né, este ano a gente sofreu alguns percalços e diante do que a gente conversou, pegando mais uma vez essa frase sobre construir pontes e não muros e entender que se a gente se tornou importante para o Estado como empresa, com esse olhar para o sangue, a gente participou esse ano de outras empresas, né? Que eu até preciso falar que vieram participando com a gente, a Aleixo IP Engenharia, Eleva Mate, a G2 Hospitalar, Auto Shopping Fórmula, o GX Automotivo também, automóveis,
e a Enersim são empresas parceiras neste ano, né, que nos permitiram aí chegar mais uma vez com essa joia à população cuiabana, mato-grossense, aqueles que conseguirem fazer os agendamentos. A gente fez esse ano também adesivo para você colocar no carro e carregar no peito essa vontade, esse desejo de ser um doador. Eu sou doador, com essa gotinha que foi desenhada pelo meu pai, né, o Márcio próprio. Então é algo que a gente fez com muito carinho. Muito obrigado. E é isso, eu acho que esse ano, tenho certeza que esse ano já é sucesso, dia 2 e 3 de dezembro, né? Especialmente em dezembro, este ano normalmente a gente faz outubro, novembro. Tá atendendo o pedido nosso, né, Felipe? Já vista essa demanda maior necessária para dezembro, a gente mudou então para o início de dezembro. E eu acredito que todo o espírito natalino, né, do nascimento de Jesus, vai também tocar o seu coração para que você seja um doador não só na campanha, mas um doador rotineiro, né, doando 4 vezes ao ano, homem, 3 vezes ao ano, mulher, e com certeza a gente vai ter muitos sorrisos, muitas vidas sendo tocadas. E falando aí do Natal, não tem como não parafrasear aí Jesus Cristo, em Mateus 26, 28, que fala sobre o sangue. A palavra diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Há um poder muito grande no ato de doar sangue, né? Quando a gente lembra de Jesus Cristo também, que verteu o seu sangue por nós, é muito emocionante você estar ali naquela cadeira doando, né? Dedicando um pouco do seu tempo e um pouco do seu sangue para quem você nem conhece, né? É a verdadeira definição de altruísmo. Muito. Doar a alguém sem saber a quem, sem receber nada. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste MD Time, que se propôs a contar o tempo com cada gotinha de sangue, entendendo que se acabou o sangue, acabou a vida, acabou o seu tempo aqui. Então, se você está assistindo e ainda não é um doador, ainda há tempo. Você está sendo convocado, conclamado a também salvar vidas, salvar pessoas. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez por ter vindo. Uma honra te receber. Jane, obrigado, amado. Obrigado. Que a gente possa se fortalecer nessa unidade, nessa responsabilidade. Deus abençoe vocês. Parabéns e transmita esse abraço a todos do MT Hemocentro, que são heróis, né? Que nem do outro, recebe para trabalhar, mas fazem de graça o que muitos não fariam, né? Obrigado. Muito obrigado. E é isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo dedicado em nos assistir, nos ouvir nesse momento tão precioso, porque, como sempre falo, o seu tempo é precioso. Até o próximo MD Time.